gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é sobre cultura. Não é americana, mas dos ingleses. Então vamos lá. Antes de começar o vídeo, não esquece o quê? Do like, de se inscrever no canal e de que também aqui, ó, no primeiro link da descrição tem um presente pra você. Vai lá, primeiro link, de graça, de grátis. Bom, vocês sempre pedem muito pra eu falar sobre os ingleses, porque pra quem não sabe, em outubro eu fiz o intercâmbio de 2 semanas em Londres com a Ice Group Education. Inclusive eu fiz vários vlogs, fiz vídeos, vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês, até mesmo pra vocês conhecerem mais a Ice Group, que foi a empresa com quem eu fiz o intercâmbio, eu amei. Mas estamos aqui hoje pra falar sobre os ingleses. Cíntia, o que você achou deles? Eles são mal educados? Eles são educadinhos? Como que é? Porque, bem, a gente sempre ouve que os ingleses são pessoas mais frias, porque eles estão na Europa, então eles já começam por aí que eles já são mais mal educados, mas assim meio sem muito risinho pra você. Isso é verdade? Isso é mentira? É um mito? Vamos lá que eu vou falar isso pra vocês hoje. Primeiras considerações. Eu passei 2 semanas, aproximadamente 14, 15 dias, em Londres, numa cidade grande, num bairro chamado Finchley. Um bairro, residencial até, mas era em Londres. Então, a minha experiência é sobre a cidade que eu fiquei. Eu nem consigo falar isso de maneira tão abrangente porque eu não visitei outras cidades da Inglaterra. Então é muito difícil você determinar uma coisa sobre um povo, sendo que você não conhece, vários lados daquela cultura. Mas é claro que sempre nós vamos falar da nossa experiência. Essa é a minha experiência. Os ingleses são mal educados? Bom, eles não são mal educados. Mal educado é a gente. Eles não são mal educados. Mas sim, eu percebi uma não é frieza a palavra certa, mas eles não são tão assim essa palavra? Eles não extravasam tanto que nem os americanos. Eu senti que os americanos, eles têm uma maneira de se relacionar muito mais próxima da nossa, mesmo sendo bem diferente, muito mais próxima da nossa do que dos ingleses. Então, os ingleses, eu achei eles um pouco cada um na sua, e a amizade continua. Eu vi eles muito mais na deles, sabe? Muito mais concentrados no que eles estavam fazendo, sem olhar tanto para as pessoas, sem manter tanto contato visual. Quando você parava para pedir uma informação, quando você entrava numa loja, quando você conversava com alguém, claro, eles são super educados e não confunda educação com, qual seria a palavra? Aproximação, sabe? Com a relação que ele vai ter com você. Eles são super educados, mas nem por isso eles vão chegar te abraçando, te beijando, até porque isso não é da cultura deles, sabe? Eles não são assim. Inclusive, os próprios ingleses, eles se descrevem como pessoas mais frias, sabe? Como pessoas que não abraçam, que não beijam. Inclusive, eu tô lendo agora, já tô no 3º livro do Como Eu Era Antes de Você. Então, ele Como Eu Era Antes de Você, Depois de Você, agora eu tô no Antes... Como é o nome do livro? Ainda Sou Eu. Tô lendo Ainda Sou Eu. E no livro Depois de Você, a própria Luísa, ela fala, nos abraçamos como ingleses se abraçam. Então, de uma maneira um pouco mais distante, de uma maneira um pouco mais fria, sabe? Mas, claro, eles são super educados. Então, acho que não é pra confundir educação, sabe? Com aquela coisa de, meu Deus, vem cá, me dá um abraço, me dá um beijo, tudo mais. Eu senti eles menos risonhos também do que os americanos. Tô comparando com os americanos, gente, porque são os 2 lugares aqui que eu fui, assim. Eu fui também na Irlanda, mas, enfim, tô comparando ingleses e americanos. Eu sinto que os americanos, eles saem rindo pra você na rua, sendo que tipo, oi, não te conheço. Isso é uma coisa diferente do Brasil. A gente não fica tão sorrindo assim pras pessoas aleatoriamente. A gente fala com todo mundo, abraça quem a gente não conhece, mas a gente não é de olhar e ficar rindo. Lá nos Estados Unidos, eu andava na rua, o pessoal falava comigo como se me conhecesse. Cara, gente, será que essa pessoa já falou uma vez comigo e eu não lembro? Porque eu tenho esse problema de memória, né? Mas não, uma pessoa simplesmente nunca te viu, ela tava dando um oizinho pra você. Algumas pessoas vão falar, Cíntia, mas você nos Estados Unidos morou no interior, Kentucky, Bowling Green, também conheci a Califórnia e eles também são assim, bem risonhos. Mas é claro que eu não fui, por exemplo, a Nova York, que é onde falam que as pessoas são muito mais frias nos Estados Unidos, porque é uma cidade super grande, assim como Londres. Então, talvez se eu for fazer a comparação New York, London, pode ser que eu ache parecido, mas a base que eu tenho é essa. Então eu achei eles um pouco mais na deles, digamos assim. Não são mal educados, pelo contrário, são super educados. Até o sotaque deles ajuda eles a serem super educados, né? Can I have some water, please? Não sei imitar. E aí muita gente tem vontade de fazer intercâmbio, sabe? Na Inglaterra, em Londres, Oxford, sei lá, em algum lugar da Inglaterra. E às vezes vocês ficam com medo, ai, será que eu vou ser bem recebida lá? Será que eu não vou
ficar meio assim de lado? Será que eles vão falar comigo? E aquele negócio, pode ser que no interior seja completamente diferente da cidade grande, assim como é no Brasil, sabe? Se você for para uma capital, São Paulo, e se você for para um lugar super interior de São Paulo mesmo, as coisas são completamente diferentes, até mesmo aqui no Rio. Então eu acho que isso depende muito, depende da sua experiência. Mas eu acho que assim, mal educados, te deixarem de lado, nunca, nunca mesmo. Até mesmo porque na escola que eu estudei, na CEL, todo mundo era super educado, os professores educadíssimos, com muita paciência, o pessoal lá da recepção também muito educado. Uma menina, inclusive, me ajudou a chegar em casa um dia, ela foi comigo praticamente até em casa pra poder não ir sozinha. Então assim, eles são super uns amores, mas eu acho que aquele primeiro impacto você pode achar que eles são um pouco mal educados, que eles não ligam pra você, que eles não estão nem aí, tipo, caguei. Porque no semblante deles você não vai ver aquela, ai meu Deus, aquela alegria, felicidade pulando e rindo pra você. Não, isso não vai acontecer. Mas isso não quer dizer que eles são pessoas ruins não, sabe? Eu acho que são só maneiras diferentes de se comportar, mas eu acho que eles são muito fofos. Fofos é a palavra. Então é isso, eu não tenho assim tanto pra falar sobre os ingleses, porque eu passei muito pouco tempo, então é muito difícil falar sobre isso. Mas como eu sei que vocês queriam pelo menos um parâmetro, alguma coisa, que eu falasse alguma coisa sobre isso, eu fiz esse vídeo pra ficar registrado. Mas é claro que futuramente, quem sabe eu volte pra lá, fique mais tempo, vá para Nova York também, conheça mais esse outro lado dos Estados Unidos, um lado mais agitado, mais rápido, eu consiga fazer essa comparação um pouco mais aprofundada para vocês. Quem sabe, não é mesmo? E me conta aqui nos comentários, essa parte é muito importante, me conta aqui sobre a sua experiência, porque eu sei que muitos de vocês que me assistem já foram para Inglaterra, já foram para os Estados Unidos, intercâmbio, viagem, sei lá, lazer e tudo mais. Então eu quero saber a experiência de vocês, me conta como é que foi pra vocês. Ah, e sobre a minha família, que eu fiquei na casa deles, eles não eram londrinos. Então não dá pra saber, né, em relação à cultura. Eles eram de outros países. Então não cabe aqui a comparação. Mas enfim, me conta sobre a sua experiência. Se você já foi pros dois lugares, faz a comparação aí. Porque é sempre legal você, né, ter o ponto de vista de outras pessoas. Não conta aí que eu vou querer saber, tá bom? Então é isso. Te vejo no próximo vídeo. Um super beijo e até mais. Tchau!